mês de fevereiro é lembrado pelo laço de cor roxa para a prevenção do mal de Alzheimer. Para falar sobre os sintomas e prevenções da doença, estamos recebendo agora o neurologista Eduardo Borges. Bom dia, doutor. Bom dia, Alexandra. Já começo perguntando sobre essa linha tênue entre esquecimento e uma possibilidade de ter ou não Alzheimer, que deixa dúvidas para a gente. Sim. Esquecimento é uma queixa extremamente comum, né? A gente vê muito no dia a dia, até pessoas mais jovens queixando-se muitas vezes de esquecimento. A questão é saber se isso é doença de fato ou se faz parte de um quadro de uma demência, por exemplo, ou se não, se é algo benigno, algo não grave relacionado a condições que não são tão importantes assim. Por exemplo, o esquecimento no adulto, na maior parte das vezes, é ligado a outras condições, como estresse, ansiedade, depressão, problemas de sono, problemas na tireoide. E o esquecimento no idoso, né, muitas vezes, pode estar relacionado a um quadro demencial, né, especialmente a doença de Alzheimer. Então, assim, quando se tem uma queixa de esquecimento, é sempre importante uma avaliação para saber se aquilo é algo mais grave, mais sério ou não. Doutor, então qual é o exame, qual é a avaliação que é feita para diagnosticar ou não o mal de Alzheimer? Certo. O diagnóstico, né, da doença de Alzheimer, ele é clínico. Tá? O diagnóstico da doença de Alzheimer, ele se dá através de uma avaliação médica com um neurologista ou um geriatra, em que é feito toda uma história, um detalhamento das queixas do paciente e testes cognitivos, testes que são realizados durante a consulta e que chegam ao diagnóstico da doença. Não existe um exame, seja ele de imagem, tomografia ou ressonância, ou exame de sangue, que diagnostique a doença, né? O diagnóstico ele é clínico. Exames são feitos para excluir outras doenças que podem simular a doença de Alzheimer, mas o Alzheimer propriamente dito, ele tem diagnóstico clínico. A partir de que idade as pessoas devem realmente se preocupar com a possibilidade de ter ou não o mal de Alzheimer? Então, embora o Alzheimer, como eu falei, ele seja muito mais comum em pessoas acima de 60 anos, ele também pode acontecer em pessoas mais jovens, né? Um percentual pequeno, aí 5 a 10% dos casos, né? Então, quando aquele esquecimento ele passa a ser muito frequente e a interferir nas atividades sociais ou profissionais do indivíduo, então ele merece uma atenção especial, ele merece uma avaliação mais detalhada. Doutor Eduardo Borges, quais são as doenças que se assemelham ao mal de Alzheimer? Que podem confundir com o mal de Alzheimer, por exemplo? Exatamente. Assim, existem problemas na tireoide, né, o hipotireoidismo, depressão grave no idoso pode simular a doença de Alzheimer, ter queixa de esquecimento, deficiência de vitamina B12, entre outras doenças. Né, isso nas pessoas mais velhas. Nas pessoas mais jovens, né, como eu falei, distúrbios do sono, depressão, ansiedade, estresse, também problemas na tireoide, são problemas que podem acarretar problema de memória. E pode ser hereditário o mal de Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer, pode ser hereditária, mas é menos frequente. O percentual hereditário é em torno de 5 a 10% dos casos. A grande maioria é o que a gente chama esporádica. Então, a pessoa desenvolve e não necessariamente tem alguém na família. As pessoas que têm um parente na família que tem a doença de Alzheimer, eles têm um risco um pouco maior apenas do que as outras pessoas de desenvolver a doença de Alzheimer. Na verdade, na grande maioria dos casos, a doença ela se desenvolve por uma predisposição individual e por outros fatores de risco não controlados durante a vida, que são eles: pressão alta, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, baixa escolaridade. Esses são os principais fatores de risco dito modificáveis, que quando controlados diminuem o risco da pessoa desenvolver a doença. Qual o tratamento então, doutor? Então, até hoje não existe um tratamento para curar a doença. Os remédios que existem, são 4 remédios, todos disponíveis na rede pública de saúde, eles apenas têm um efeito sintomático, né? Eles melhoram dos sintomas, eles retardam a evolução, mas ele não cura, ele não para a progressão da doença. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e progressiva, né, com declínio das funções cognitivas.
muito se fala da memória, o que mais as pessoas lembram, mas ele afeta outras funções cognitivas, como linguagem. A pessoa começa a ter dificuldade, por exemplo, de nomear objetos, de encontrar as palavras, orientação no tempo e no espaço, habilidade visoespacial, a capacidade de se localizar no espaço, enfim. Então, compromete várias funções cognitivas ao longo do tempo. Então, assim, a questão da memória por si só não quer dizer que o indivíduo tem o mal de Alzheimer. Então, é necessário observar todo esse contexto e muitas vezes até a história de vida do paciente. Exatamente. A memória é o sintoma primordial e é o que, na maioria das vezes... É o mais visível. Isso, e é o que leva o paciente ao médico na grande maioria das vezes. Mas existem outros domínios cognitivos que também são afetados. E isso, a partir da história, né, da anamnese que a gente fala, médica, e a partir de testes cognitivos, a gente consegue definir se aquele paciente tem ou não a doença de Alzheimer. Tem alguma situação que há necessidade de uma intervenção cirúrgica, doutor? Não, a doença de Alzheimer, ela tem tratamento clínico, não existe nenhuma modalidade do ponto de vista cirúrgico que vá dar algum benefício para esses pacientes. O tratamento ele é clínico. Bom, o senhor falou que quando chega o mês de fevereiro, obviamente que os olhares estão mais voltados porque foi o mês escolhido para esse chamamento, essa proposta. Agora, durante todo o ano, obviamente, que a gente tem que ficar atento a esses sintomas, não é? Mas não é como o diabetes que avisa, né? Você vai lá, faz um exame e você tem uma noção de que vai ter uma predisposição para o diabetes, enfim. Como a população deve fazer para ficar atenta nesse sentido? E se tem um caso de Alzheimer na família, já que não tem cura, como conviver com essa situação? Bom, então em relação à informação para a população geral, o que é muito importante a gente saber é levar, de fato, informação sobre a doença, né? Então, a partir do momento que uma pessoa passa a ter problemas de memória, que passa a ter dificuldade, esse problema de memória começa a interferir no seu dia a dia, nas suas atividades sociais e profissionais, é hora de procurar um médico, é hora de procurar uma assistência médica especializada. Quanto aos pacientes que já têm um diagnóstico de Alzheimer, é muito importante, além do acompanhamento médico e essas medicações que eu já falei, um suporte familiar adequado, né? Na verdade, a doença de Alzheimer é uma doença coletiva, ela não envolve só o paciente, envolve os familiares, os cuidadores, e é uma doença que, a partir do momento em que ela leva à limitação cada vez maior das funções cognitivas e a necessidade de dependência, né, da família, dos cuidadores para realizar suas atividades, ela gera também um estresse para as pessoas que estão em volta daquele paciente e que também merecem cuidado e merecem atenção. Tem alguma relação, doutor Eduardo, do mal de Alzheimer com a doença de Parkinson, mal de Parkinson? Não, são doenças distintas, né? A doença de Parkinson, ela na verdade ela é uma doença que se caracteriza, é um distúrbio do movimento que se caracteriza, entre outros sintomas, por um quadro de tremor, de lentidão de movimentos, de rigidez e que tem uma evolução distinta, tem uma fisiopatologia distinta. O que existe os pacientes com doença de Parkinson, em fases moderadas a avançadas, eles podem desenvolver também uma demência, né? Um quadro de declínio cognitivo, né? Que é a demência da doença de Parkinson e que é diferente da doença de Alzheimer. Ok, então, doutor Eduardo Borges, neurologista, muito obrigado pelas informações neste Fevereiro Roxo. Então, ações voltadas de conscientização da população no tocante a esse mal que atinge milhares ou até milhões de pessoas no mundo inteiro, é isso, doutor? Exatamente. Aqui no Brasil é 1 milhão e meio de pessoas acometidas e 3 em cada 4 não sabem que tem um diagnóstico. Então é importante levar a informação sobre a doença para a população. Agradeço muito pelo espaço. Tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia para o senhor.